Fala, turma, como vocês estão? Estou aqui novamente com os vídeos diários para vocês sobre os palpites de futebol. Hoje, dia 23 de agosto de 2023, temos Libertadores da América, temos Série B do Brasileirão e alguns outros jogos muito interessantes, tá? Voltamos aí para ficar depois de uma puniçãozinha leve ali, né? Tem que ter muito cuidado na hora que a gente fala sobre isso aqui nessa plataforma. Mas vamos lá. Espero contar com o seu like, se inscreva no canal e vamos para a análise dos jogos hoje, beleza? Já compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, nós temos aqui para hoje, olha, vou falar sobre a nossa brincadeira, né? O que eu quero falar para vocês hoje sobre a nossa brincadeira? Não vai ser uma brincadeira vocês tentando adivinhar alguma coisa. Vocês podem me dar uma sugestão vocês mesmos. Vocês que estudaram para hoje, o jogo de hoje, o que vocês acharam de interessante? Vou selecionar a mais interessante, a que eu mais gostar. Vou ler uma por uma, vou ver se sua sugestão está coerente. A mais legal que eu achar hoje nos comentários, sugestão de palpite para hoje, tá? Vai levar o cinquentão de hoje, beleza? Então, fique à vontade aí para dar a sua sugestão de hoje, valendo 50. Então, vamos lá, gente. Olha, temos aqui alguns jogos interessantes para o jogo de hoje. Estou lá no campeonato norueguês, já selecionei aqui. Vou falar para vocês sobre esse confronto aqui, que é o Brian versus Moss. O que tem de interessante? Vamos lá na classificação e podemos perceber aqui que o Moss é o 7º colocado, né? E o Brian é o 12º colocado. Ambos os times vêm de 2 vitórias, né, nos últimos 5 jogos. O Moss tem 2 derrotas, o Brian tem 3 derrotas, beleza? Ok, mas isso aqui é classificação geral. Vamos olhar aqui para o filtro Casa Fora, que tem extrema importância. Em caso, o Brian, olha só, em 10 jogos tem apenas 2 derrotas, fez 14 e sofreu 9, vem de 3 vitórias seguidas. Beleza, já é uma informação relevante, porque é um time que joga em casa, só tem 2 derrotas, ou seja, 80% das vezes ou empatou ou venceu. E o Moss, como visitante, está na 13ª posição apenas e só tem uma vitória em 9 jogos, né? Fez 11 gols, sofreu 18. Então é um time aí bem ruim. Sua única vitória foi aqui nos últimos 5 jogos, 3 jogos para trás, quando atuou fora de casa. Mas estamos falando então de um bom mandante, que só perdeu 2 de 10, contra um péssimo visitante, que só ganhou 1 de 9. Beleza? Então aqui já temos uma oportunidade a favor do Brian. Eu estou aqui com minha planilha para a gente fazer o nosso acompanhamento, tá? Que eu vou falar para vocês depois tudo que a gente vai fazer no dia de hoje. Então, qual que é o que eu tenho de interessante para hoje nesse confronto? É o Brian empate anula nesse confronto aqui contra o Moss, campeonato Noruega, 1h da tarde, beleza? Então já vai anotando aí, Brian empate anula, tá? 1,6 em 1,60 aqui, que tá essa cotação, tá muito interessante. Vamos aqui para o segundo jogo do Campeonato da Noruega, que é a segunda divisão, né? O Oslo contra o Rod. O que tem de interessante aqui? Já separei para vocês só a delicinha do dia de hoje, tá? O Cafun está na 3ª posição do campeonato norueguês, enquanto o Rod é o 15º colocado. Será que vão pagar bem aí para o Cafun? Vamos ver. Em casa, o Cafun tem, em 9 jogos, apenas uma derrota. Olha que legal. Fez 18, sofreu 9. Ou seja, faz muitos gols em casa e sofre, em média, 1 também. Então, tem uma campanha ok. Enquanto o Rod, como visitante, 12ª posição, apenas 2 vitórias em 9 jogos. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas. Opa, outra boa oportunidade. E essa odd aqui do empate anula, por que a gente não entra na vitória seca e a gente entra no empate anula? Porque a gente dá uma margem de segurança do empate anular o seu valor investido. Então, com isso, você tem uma forma de... Porque são 3 resultados possíveis: vitória, derrota e empate, né? Se você vai no empate anula, você tem 2 resultados a seu favor. Na verdade, você tem um, que é a vitória do time que você selecionar, mas o empate te devolve. Então, uma segurança a mais, tá? Então, Cafun aqui, bem interessante também para você fazer empate anula. Tá pagando aí 1,17. Ah, mas está muito baixinho. Vamos duplar, vamos triplar. Vamos pegar e escolher esse jogo para fazer uma múltipla, porque tá interessante aqui no filtro Casa Fora. Se a gente olhar também aqui na forma recente do Cafun em casa, ó, 5 jogos últimos em casa e 5 vitórias. Fez 13 e sofreu 5. Então tá ok demais. E fora de casa, o Rod, nos últimos 5 jogos, olha o momento: 1 vitória e 4 derrotas. Então tá excepcional aqui para a gente fazer uma dupla, tripla e até uma múltipla com o Cafu. Com Cafu não, com Cafun. Cafu é o capitão lá do Pinto. Outro jogo interessante. Vamos lá.
Vou aqui lá no Equador, Série B, 9 de outubro. 9 de outubro aqui é velho conhecido nosso, está sempre por aqui. Nós temos aqui, vai enfrentar o América de Quito pela Série B do Campeonato Equatoriano. O 9 de outubro é o 7º colocado e o América de Quito é o último, né? Mas a diferença aqui é pouco, 23 para 28 pontos. Em caso 9 de outubro, apenas 2 derrotas em 13 jogos, né? Vem de uma sequência sem derrotas em casa, 3 vitórias, 2 empates, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, fez 29 gols em casa, faz muitos gols em casa e sofreu 15. E o América de Quito como visitante, opa, é um dos piores, hein? 12 jogos, apenas 2 vitórias e não tem vitória nos últimos 5 jogos. Então tá ok demais também para a gente fazer alguma coisa aí a favor do 9 de outubro, buscando o empate anula. Não dá para confiar na vitória seca, mas no empate anula a gente tem 2 resultados ali, um na segurança e o outro para dar algo ali para a gente, tá? Bem interessante. Aqui, ó. A forma recente desses times, como, olha, opa, 9 de outubro é o melhor mandante da competição nesse momento. 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Só sofreu 3 gols nos últimos 5 jogos. Enquanto o América de Quito visitante é o penúltimo colocado nos últimos 5 jogos, no filtro casa fora, com 2 empates e 3 derrotas. Então tá safe fazer alguma coisa aqui também a favor do 9 de outubro, tá? Campeonato Equatoriano, Série B, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Então, empate anula 9 de outubro, tá pagando 1,28. Tá interessante para a gente duplar, triplar e a múltipla também, beleza? Vou para o próximo jogo aqui que eu achei interessante para o dia de hoje, que é lá na Colômbia, Santa Fé e Envigado. É um campeonato que começou, tem 6 rodadas apenas. Vamos olhar como é que está a predisposição dos times. Santa Fé é o 8º colocado, com 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas, ok? Isso no geral, né? E o Envigado é o último colocado, com 2 empates e 3 derrotas, fez 3, sofreu 8. No filtro casa fora não tem muita coisa para ver, mas vimos aí que o Santa Fé, podemos ver que o Santa Fé tem 3 jogos em casa, venceu 2, empatou 1, fez 3 gols, sofreu 1, enquanto o Envigado visitante, em 3 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 2. Então, pelo que está dizendo aqui, pelo o desenho atual do campeonato, por mais que tenha começado cedo, está interessante aí para fazer alguma coisa a favor do Santa Fé, tá? Santa Fé aqui, ok, só perdeu lá para o Goiás, lá no Sul-Americano, em 28 de junho, depois começou o campeonato colombiano, ok, Envigado visitante, realmente, olha só essa sequência, um visitante bem ruim, só ganhou uma dos últimos 15 jogos, beleza? E o confronto histórico também aqui, muito favorável ao Santa Fé contra o Envigado. E nós temos aqui o Santa Fé, que é 8h15 da noite hoje que vai jogar na Colômbia, a 1,16 o empate anula para a gente duplar, triplar e múltipla, beleza? Então, mais um jogo confronto aí para vocês. Depois eu passo isso tudo lá para a nossa planilha aqui. E agora nós estamos aqui com o outro confronto bem interessante para hoje. Cadê? É o Start. O nome do time é Start, mas eu não estou achando aqui, eu já achei aqui, ó. Lá na Noruega, eu pulei eles, mas está aqui, ó. Start contra o Asani. O Start é o 5º colocado, o Asani é o 14º colocado. Em caso do Start, opa, o outro bom time, que é um ótimo mandante, 9 jogos, apenas uma derrota, fez 24 gols, sofreu 10, ou seja, faz muitos gols em casa também. E pega ali o Asani, que como visitante, só tem uma vitória nos últimos 10 jogos como visitante, nos 10 jogos da competição. Absurdo, né? Então, estou falando de outro ótimo mandante contra um péssimo visitante. E o Start empate anula está 1,27. Tá? Ótimo para a gente fazer também alguma coisa aí no Start. Norueguês, segunda divisão, 1h da tarde, beleza? Se você quiser, você pode pegar até somente os jogos aí do campeonato norueguês e fazer uma tripla, beleza? E agora vamos falar aqui de campeonato. Opa, vou até abrir para vocês aqui, ó, uma tabelinha para vocês, né? Que só o nosso VIP tem acesso, mas eu quero revelar para vocês aqui uma coisa bem interessante aqui na nossa tabela que vimos aqui para esse confronto de CRB. Olha que tabela maneira, né? Completíssima aí sobre escanteios e tudo mais, gols, mercado, a gente consegue ver que é a odd justa. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: mercado de escanteios no jogo do CRB hoje. Nós temos aqui, ó, cadê? Over. Olha, o que eu achei de interessante aqui é que a casa está precificando errado. Deixa eu tentar aumentar a tela aí. Aqui, ó. Over 11,5, tá? 60% das vezes nos últimos 5 jogos, com o CRB em casa e o Avaí visitante, tivemos mais que 11,5 escanteios na partida.
A odd justa, gente, deveria ser 1,67. Mas a casa está me oferecendo 2,5. Um evento que aconteceu 60% das vezes nos últimos 5 jogos, do CRB em casa, do Avaí visitante, que deveria oferecer 1,67, me oferecer 2,5, para mim é uma baita oportunidade. Ó, vou mostrar para vocês aqui como assim que eu sei que foram 11,5 cantos em média. Ó, estamos aqui com o CRB como mandante, tá? E aqui eu tenho, ó, na aba escanteios. Pena que aqui eu não tenho o rabisquinho aqui nessa, é porque tá no PDF. Senão é rabiscar para vocês, olha só. Mas eu quero falar para vocês aqui. Partida escanteios, tá vendo onde estou passando o mouse aqui? Deixa eu ver na tela como é que tá aí. Espero que esteja ok para vocês visualizarem. Ó, o CRB como mandante nos últimos 5 jogos. 5 escanteios contra o Botafogo de São Paulo, 12 contra o Atlético Goianiense, 12 contra a Ponte Preta, 10 contra o Sport Recife e 12 contra o Londrina. Ou seja, CRB em casa, nos últimos 5 jogos, em 3 foram mais que 11 escanteios. E aqui eu tenho o histórico, olha o que VIP tem, nosso VIP aí absurdo, tem essa tabela aqui, ó. Histórico de escanteios das últimas 5 partidas como visitante, o Avaí. Então, aqui, ó, partida de escanteios total. Tivemos aí 15 escanteios no jogo Vila Nova e Avaí, último jogo que o Avaí foi visitante, 18 escanteios Mirassol e Avaí, 12 escanteios Ituano e Avaí, 6 Ceará e Avaí e 12 de novo Sport Recife e Avaí. Ou seja, dos últimos 5 jogos do Avaí visitante, em 4 tivemos mais que 11 escanteios, 4 de 5. E aqui temos que de 5 jogos com o CRB mandante, 3 de 5 tivemos mais que 11 escanteios. Eu falei 60, que na verdade é 70. Ó. 70% das vezes. 1, 2, 3, mais que 11. 4, 5, 6, 7 mais que 11. Então, foram 7 vezes de 10 que tivemos mais que 11 escanteios nos últimos 5 jogos com o Avaí visitante e com o CRB mandante. Ou seja, isso aqui me dá uma margem, nem sei por que está aqui, ó, de 60%. Deveria ser 70% aqui. E a precificação justa deveria ser, em média, ali 1,67. Mas está me dando 2,50 a casa. Então, tem valor, tá? Então, CRB. Onde você acha para fazer isso? Você vai em criar aposta, tá? CRB no jogo. CRB e Avaí no jogo, para ter mais que 11,5 escanteios, pagando 2,50 é a sugestão, tá? E agora eu vou lá em outro confronto para vocês, que é o Botafogo de São Paulo e Chapecoense, que também temos mais uma oportunidade aqui, beleza? Ó, histórico de gols nas últimas 5 partidas do Botafogo de São Paulo. O que a gente vai achar aqui? Ó, primeiro tempo, gols, tá vendo? Primeiro tempo, gols. Aqui nós temos nenhum, 1, 0, 0 e 2, ou seja, 2 jogos, em um jogo somente, perdão. A sugestão aqui vai ser o seguinte, menos que 2 gols no primeiro tempo, para esse confronto, tá? E a gente também vai criar a aposta. O que é isso aqui? Ó, somente uma vez aqui nós tivemos, ó, aqui saiu 2 gols no primeiro tempo, foi o Botafogo de São Paulo e Vila Nova. Então, uma única vez tivemos mais que um gol no primeiro tempo, tá? Aqui como os Botafogo de São Paulo mandante. E aqui como visitante a Chapecoense, deixa eu ver, ó, nenhum gol no primeiro tempo, nenhum gol no primeiro tempo, nenhum gol no primeiro tempo, nenhum gol no primeiro tempo e somente um gol no primeiro tempo. Ou seja, 90% das vezes nos últimos 5 jogos com a Chapecoense visitante e com o esqueci o nome do time, Botafogo de São Paulo mandante, apenas uma vez saiu 2 gols no primeiro tempo. Todas outras 90% das vezes foi no máximo um gol. E a maioria das vezes nenhum gol. Ou seja, se eu vou aqui abaixo e vejo aqui no mercado de gols, aqui está falando que o under, o que é under? Menos. Menos que 1,5 gols no primeiro tempo. HT é primeiro tempo. Aconteceu, como eu falei para vocês, 90% das vezes. Essa odd justa para 90% das vezes deveria ser 1,11, mas a casa está me oferecendo 1,20. Então tem valor. Então vou lá em criar aposta e coloco jogo Botafogo de São Paulo, menos que 2 gols no primeiro tempo. Somado a isso, eu vou lá em escanteios e eu vou adicionar mais uma para escanteios. O que eu quero falar para vocês aqui, ó? Escanteios, histórico de escanteios nas últimas 5 partidas como mandante do Botafogo de São Paulo. Ó, contem comigo. 11, 16, 10 e 12. Todas acima de 9. Não. 4 acima de 9.
beleza? 4 acima de 9 escanteios de 5 jogos. Então, 80% das vezes. Vamos ver agora a Chapecoense como visitante. Então, por que eu adicionei esse aqui? Esse aqui deu errado. Visitante, Chapecoense. Eu acho que eu digitei errado. Seria uns 7 escanteios, na verdade. Ó, Chapecoense. 8 escanteios na partida. 10, 7, 8 e 8. Então, na verdade, por que eu não anotei 9? Não é 9, não. Aqui, ó, porque a Chapecoense tem o histórico de ter poucos cantos. Poucos canteiros no total na partida. Ó. Na verdade, foram 4 abaixo de 9. Aqui já foi... Eu estou na partida certa? Botafogo São Paulo. Estou. Aqui foram... Eu me confundi, eu anotei errado. Aqui foram 4 de 5 acima de 9, mas aqui foram... Aqui está bem complicado para fazer qualquer coisa no escanteio, então ignora, tá, gente? Não vou falar mais nada sobre o Botafogo de São Paulo e Chapecoense, porque, ao mesmo tempo... Não sei porque eu anotei errado. É raro isso acontecer. Ao mesmo tempo que a gente tem um time aqui que faz mais que 9 escanteios quando atua em casa, esse time aqui, o Chapecoense, não cede escanteios, né? O jogo não tem tantos escanteios aqui, ó. 8, 10, 7, 8, 8. Então, os escanteios aqui esquece. Um dá muito, o outro dá pouco. Então, não tem nada para fazer aqui, tá? Aqui, então, esquece o que eu ia falar. Só fica aí no under 1,5 HT, ou seja, menos que 1,5 gols na partida, vai te dar uma odd de 1,20, dá para você somar aí com uma múltipla ou também para duplar ou triplar, beleza? Então, resumindo, hoje, palpites, futebol hoje, 23 de agosto. Brian, empate anula, tá te oferecendo 1,6, tá? 0,0 quer dizer o quê? A gente quer asiático, empate anula 1,6. Cafum Oslo, da Noruega, também no 0,0. A gente quer asiático, tá te oferecendo aí 1,17. 9 de outubro, no 0,0, a gente quer asiático, está te oferecendo aí 1,28. Santa Fé, 1,16 no handicap asiático também. Tá? E o Start da Noruega, no handicap asiático, está nos oferecendo 1,27. Beleza? Aqui, CRB e Botafogo de São Paulo, já falei para vocês o que eu achei interessante. CRB aqui é mais que 11,5 cantos no jogo, porque aconteceu isso 70% das vezes, essa precificação deveria ser baixa, mas está alta. 2,5 a odd está. Botafogo de São Paulo, vamos ficar então só que menos que 1,5 gols no primeiro tempo, tá? 1,20 aqui. Beleza? Então vocês podem fazer uma tripla com Start empate anula, Santa Fé empate anula, Cafu empate anula. Vai te dar uma odd de 1,71. Uma dupla entre Brian e 9 de outubro, vai te dar uma odd de 2,05. E uma múltipla de odd 5,8. Na verdade, aqui, ó, esse aqui você tira o Botafogo de São Paulo over 7 cantos no jogo e bota só menos 2 gols HT. Então não vai dar uma odd de 5,8. Aqui provavelmente eu te dar uma odd de 4 alguma coisa, tá? Vou botar aqui 4, sei lá, vai dar 4,2. Estou chutando agora porque eu não montei. Então, 9 de outubro, empate anula, Braga empate anula, Cafu empate anula, Santa Fé empate anula, Start empate anula, mais que 7 cantos no jogo do CRB. Botafogo de São Paulo, você vai criar e bota menos que 2 gols no primeiro tempo. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Voltamos ao YouTube. Deixe seu like, se inscreva no canal. E boa sorte a nós no dia de hoje. Camilo, e o jogo do Palmeiras, Libertadores da América? Olha, não achei muita coisa interessante ainda no pré-live, né? Mas vocês podem me seguir nas redes sociais, que tendo a oportunidade, principalmente lá no Instagram, @CamiloJH10, que eu posto lá, tá? Para vocês seguirem alguma sugestão desse confronto da Libertadores. Provavelmente vai ter, é que eu ainda não encontrei. Beleza? Então é isso aí. Um abraço, valeu e fui!